Olá, meu povo. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo. Mais uma vez, estou aqui para gravar esse vídeo. O objetivo desse vídeo é levar você à evangelização, a palavra de Deus. E hoje eu quero dar meu testemunho daquilo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Como eu prometi para o pessoal que ia gravar meu testemunho, então vai aqui o testemunho. E você que for nos assistir aí no Facebook, no YouTube, dá o seu joinha, inscreva no nosso canal para nos ajudar a levar essa mensagem para muita gente. Como eu disse, aos meus 2 anos de idade, a minha mãe, por causa de alguns motivos extraconjugais, separou do nosso pai. Nós morava em Itapuranga e ela veio então para Goiânia, para viver em Goiânia junto com nossos mais 3 irmãos que eu tinha nessa época. Nós era 4. Eu era o mais novo, 2 anos de idade. Minha mãe veio para Goiânia para tentar buscar uma sobrevivência para os filhos. E nós era 4 filhos, eu era o mais novo, de 2 anos de idade. Chegando em Goiânia, luta muito difícil, ela correndo atrás, trabalhando lavar roupa, passar roupa, sem casa para morar, morando de favor, e as coisas muito difíceis, a gente passando muita dificuldade ali em Goiânia, e minha mãe lutando para sobreviver. E num certo dia ela conheceu um moço ao qual ela foi morar junto e viver junto com esse homem para ajudar ela a acabar de criar os seus filhos, do qual já disse que eu era o mais novo. E com o passar do tempo, vivendo com esse homem, as coisas foi ficando difícil, começou a surgir também muita briga, muita discussão, e começou a surgir muita intriga. Eu cansei de ver, de presenciar, eu era o mais novo, muito apegado para minha mãe, ver minha mãe sendo espancada, apanhando, né? Minha mãe ali chorando, às vezes porque tinha apanhado, e era uma situação muito difícil. E às vezes nós, os 4 irmãos, não era filho legítimo deste homem, e às vezes a gente sentia que havia uma grande dificuldade no relacionamento pessoal. E com o passar do tempo, esse homem também que foi morar com a minha mãe, ele teve mais 3 filhos com a minha mãe. E foi desenvolvendo um relacionamento, mas um relacionamento muito crítico, muito turbado, muito cheio de dificuldade. Até que um dia minha mãe conheceu uma certa senhora que disse que era mãe de santo. E essa mulher disse para minha mãe que para a vida da minha mãe mudar, ela precisava de fazer um trabalho. Ela colocou na cabeça da minha mãe, nessa época, que a minha mãe era infeliz porque tinha sido feita uma macumba para minha mãe, enterrado o nome da minha mãe, desse meu padrasto, na boca de um sapo e costurado, enterrado no pé de um muro, e que precisava de desfazer esse trabalho para minha mãe ser feliz. Minha mãe, então, acreditando nisso, a mulher até disse para ela que depois desse trabalho a vida dela ia mudar, ia ser só alegria, a vida dele ia ser só felicidade, depois que desfazesse esse trabalho. E essa minha mulher então pediu algumas coisas, minha mãe pediu uma quantidade de dinheiro, minha mãe pagou, e ela sempre pedia as coisas, e foi algumas sessões que ela fez ali com aquela mulher, ali onde aquela mulher trabalhava. E minha mãe, no último dia dessa sessão, a minha mãe me levou. Eu tinha nessa época meus 12 anos de idade, mais ou menos. A minha mãe pegou e me levou nesse trabalho. Chegando ali, eu assentado no lugar, a minha mãe levou naquele dia pinga, né? Levou fumo, levou champanhe, levou cigarro, levou bastantes objetos, pulseira, esmalte, batons. O esmalte tinha que ser bem vermelho, o batom tinha que ser bem vermelho, as pulseiras tinham que ser bem decorativas. E minha mãe levou esses utensílios para a casa daquela mulher que ia fazer aquele trabalho.
naquele dia eu não sabia o que era e fui com a minha mãe. E minha mãe chegando ali, aquela mulher começou a fazer aquele trabalho, disse que era para mudar a vida da minha mãe. Ela começou a invocar, receber alguns espíritos que ela invocava ali, e eu me lembro, como se fosse hoje, que um daqueles espíritos que ela recebeu era o espírito tranca-rua, né? O espírito tranca-rua, ela recebeu aquele espírito ali, incorporou naquela mulher, a mulher desfigurava a sua voz, ficava com uma pessoa totalmente diferente do que ela era. Depois ela recebeu do preto velho, ela recebeu também da pomba gira, né? Ela recebeu aí várias entidades naquele lugar. E quando o preto velho descia naquele centro, tinha que ter um cachimbo com fumo aceso, senão ele não descia naquele lugar. Da mesma forma, a pombagira também, para ela descer, incorporar naquela mulher, a mulher precisava estar com as unhas todas pintadas de vermelho, a boca toda vermelha de batom e com bastante utensílio, brinco, pulseira, com roupas bem chamativas. E o tranca-rua, para descer naquele lugar, tinha que ter pinga, tinha que ter bastante bebida, cachaça mesmo. E também a pombagira, para descer, tinha que ter cigarro e champanhe, senão não descia. Então, o tranca-rua desceu e aquela mulher bebeu uma garrafa de pinga na boca, sem tirar da boca, incorporado com aquele espírito. Quando aquele espírito saiu da mulher, ela estava com uma pessoa que não tinha bebido nada. Da mesma forma, a pombagira, quando incorporou naquela mulher, ela bebeu uma garrafa de champanhe e fumava, e gritava e rodava naquele lugar. E quando o preto velho desceu, que foi o último que desceu no centro, ela também recebeu o pai do mato, um espírito chamado pai do mato naquela época. Mas o último que ela recebeu foi o preto velho. E quando o preto velho desceu naquele templo, naquele lugar onde ela estava, incorporou no corpo dela, ela ficou como um velho de mais de 100 anos, usando bengala, cachimbo na boca e falando como um velho mesmo, com uma voz de homem. Era uma mulher, mas falando com uma voz de homem. E terminando aquela sessão, eu ali assustado, sentado no meu lugar, que eu nunca tinha visto aquilo, eu não era evangélico, mas eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia falar de que Jesus amou o mundo, salvava o mundo. Então, no meu coração eu cria, apesar de não ir em igreja evangélica ainda, ninguém ter nos levado até uma igreja evangélica, mas eu acreditava que existia um Deus e um Jesus, que não era aquilo que eu estava vendo ali. E terminando aquela sessão, aquela mulher incorporada com o preto velho, eu lembro que mandou minha mãe ajoelhar, minha mãe ajoelhou, ele colocou a mão na cabeça da minha mãe, fez a benzeção dele lá, e quando terminou de benzer minha mãe mandou que eu ajoelhasse. Eu disse: mãe, eu não vou ajoelhar nesse lugar. E não quis ajoelhar ali. Tudo bem, terminou aquele trabalho, ela disse que a vida da minha mãe ia ser só alegria, fomos embora para casa. Depois de poucos dias, a nossa casa pegou fogo, sem mais sem menos, quase que morreu nossos 3 irmãos, mais novo queimado. Precisou dos vizinhos acudir, quebrar a tampa da caixa d'água que era em cima da casa e jogar água para baixo e tirar meus irmãos. Depois desse dia, minha mãe trocou essa casa e outra casa, e cada chuva que dava arrancava as teias da casa como se fosse papel. Era sofrimento, o sofrimento não parava, a promessa de alegria não chegava. Passando poucos dias dessas tragédias, desse acontecimento, o meu irmão mais velho foi pular um carnaval em Goiânia e tomou uma facada em cima do coração, ficou entre a vida e a morte, perdeu a visão, perdeu a fala, ficou numa situação triste, difícil, muito complicada. E depois desse acontecimento, passando pouco tempo, minha mãe havia comprado umas mercadorias de um vendedor ambulante que vende as coisas nas portas. Ela havia comprado, eu lembro como fosse hoje, um cesto de colocar roupa suja, algumas roupas e alguns utensílios que ela havia adquirido, panela. E quando esse homem veio cobrar, já veio outra pessoa. Quem vendeu foi um, quem veio cobrar foi outro. E bem na quinta-feira que ele veio cobrar, não era costume meu de trabalhar nesse dia. E nesse dia de quinta-feira, eu tinha ido trabalhar porque eu estava precisando de adquirir dinheiro, porque eu já estava nessa data com meus 17 anos. E de tanto ver minha mãe apanhar, sofrer, brigar com meu padrasto,
eu resolvi casar com meus 17 anos de idade. Eu já havia casado, minha esposa já estava grávida, que era minha esposa, eu estava grávida, né, nessa época. Então eu tive que correr atrás e fui trabalhar. E aí, minha mãe ficou em casa. E a pessoa que veio cobrar da minha mãe era outra pessoa, não era a mesma que vendeu. E quando chegou ali, meu irmão estava em casa, o mais velho, mas não saiu, ficou dentro de casa. E ela começou a discutir com esse homem na porta da nossa casa. E esse homem, depois de discutir muito com ela, arrancou uma 765 e deu 6 tiros na minha mãe, na porta de casa. E meu irmão mais velho, ouvindo aqueles barulhos, saiu os vizinhos, acudiu ela, colocou no carro, tentando socorrer ela, nem ela lembrou de chamar a polícia. O homem saiu fugido de moto e chegando no quebra-mola, perto do cais ali de Aparecida de Goiânia, ali, ela faleceu. Ela perdeu sua vida com 43 anos de idade. Meus amados ouvintes, a promessa depois desse trabalho era de alegria e felicidade. E agora minha mãe perde a vida com seus 43 anos de idade aproximadamente. Que dor, que sofrimento. Já não tinha presença do pai biológico. Agora perder minha mãe numa situação trágica, triste dessa. Foi uma dor. Não tem nada nesse mundo que pode comparar uma dor dessa. Até hoje, quando eu falo, eu fico emocionado. E quando a minha mãe chegou naquele caixão, deitada na sala de casa, era como se o mundo tivesse acabado para mim. Eu não parava de chorar. Eu não conseguia entender tanta maldade de pessoas que, se minha mãe devesse muito naquela época, era mil e poucos reais. E a pessoa tirar a vida da minha mãe daquela forma, crueldade. E onde estava a promessa de alegria, de vida, de uma vida alegre depois desse trabalho? Na verdade, o que eu posso dizer hoje, com conhecimento de causa, é que a minha mãe, ela foi envolvida por algo que não era de Deus. Minha mãe foi sepultada e eu comecei a beber muito, porque a dor, a falta dela era muito grande. Então, para desabafar, para tentar tampar aquela dor, eu bebia. E um dia eu bebo na porta da minha casa, eu olhei para o céu e disse: oh meu Deus, me mostra um caminho certo, eu estou perdido. A voz que vinha na minha mente era para me virar um bandido, um traficante, um assaltante, e matar, roubar. Mas em vez disso, eu olhei para o céu e disse: Pai, me mostra o caminho certo. Alguém chegou na minha casa, me convidou a ir à igreja. Depois de algumas vezes que ele foi em casa assistindo, eu fui à igreja. E era numa quinta-feira o culto. Quando eu cheguei na igreja, eu vi a mensagem que eu nunca me esqueço. Era a mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Naquele dia, a palavra entrou no meu coração. Eu queria aceitar Jesus, mas algo não deixava. Então eu fui embora, mas na outra quinta eu voltei e entreguei minha vida a Jesus. E recebi Jesus como meu Salvador naquele dia. Mas não pensa que terminou tudo, não. Aí que começou a batalha. E um dia eu ouvi uma mensagem da igreja, um pregador dizia: olha, há pessoas que entregam a sua família toda a Satanás sem querer, sem saber. Ela entrega a sua família aos demônios, os demônios vêm para matar. Então eu entendi, o Espírito de Deus abriu minha mente, que a minha mãe, sem querer, havia entregado toda a nossa família a Satanás. Porque quando a pessoa procura esse lugar, ela entrega a sua família, ela entrega os seus parentes. Só dela colocar o nome ali, ela está entregando a sua família. Porque o diabo é assim, meu amigo, minha amiga, ele trabalha através de brecha. Se deu brecha para ele, deu legalidade, ele não é como Deus. Jesus, ele bate na porta, o diabo não. Ele entra, ele invade, se deu brecha, ele entra e rebenta com tudo. Então eu entendi que a minha mãe havia entregado toda a nossa família ali naquele ato que ela tinha feito,
Toda a nossa família tinha colocado ali nos pés daqueles altares dos ídolos, daqueles deuses pagãos. Então eu entendi que eu precisava de orar pela minha família e comecei a orar, subir aos montes, jejuar, clamar a Deus, e a batalha foi grande. E eu era sozinho ali na fé primeiro, e aí o inimigo veio e arrebentou meu casamento, porque a batalha era grande, era muito grande, a luta espiritual. De repente o meu casamento acabou, a mulher foi embora, né? Me deixou com os 2 filhos homem pequeno, que nessa época já tinha 3 filhos, me deixou com os 2 filhos homem mais pequenos, e eu fiquei com esses 2 filhos homem lutando, orando, trabalhando, levando esses filhos. Eu ia trabalhar de pedreiro, colocava os filhos ali brincando, depois eu levava, almoçava com eles, voltava. Era um sentado, eu me lembro como se fosse hoje, era um sentado no guidão e outro em pé, um sentado no cano, aliás, e outro em pé no cano, segurado no meu pescoço, onde eu ia com esses 2 filhos. E foi luta, mas eu orando, eu buscando, dizendo: Senhor, eu agora entrego a minha família na mão do Senhor Jesus. Senhor, eu declaro que a minha família agora é do Senhor Jesus. Aí comecei a levar minha família para a igreja, eu levei o meu irmão, que é um pastor hoje, pastor Milton, né, é pastor de igreja, levei a minha irmã Márcia, também é crente hoje, graças a Deus, e comecei a levar os outros irmãos para a igreja, o meu sobrinho Ulisses, e comecei a levar as pessoas para a igreja. Graças a Deus o Senhor começou a salvar a família, mas o inimigo nos contra-ataque. Levei meu irmão Marcelo para a igreja, ele aceitou Jesus, e passando um dia, meu irmão Marcelo, que era um dos meus irmãos mais novos, pegou e disse assim para mim: ô irmão, eu não dou conta de ser crente, eu vou sair da igreja, quando eu crescer eu volto para a igreja. Disse: irmão, não faça isso, a sua vida de Jesus, não dê essa brecha. E meu irmão pegou e saiu da igreja, e passando poucos dias depois ele envolveu num acidente, ele envolveu com alguns amigos, foi surfar num ônibus ali no Papillon Park, e ele caiu daquele ônibus, bateu a cabeça no chão de traumatismo craniano e morreu. Mais uma vida que o inimigo conseguiu ceifar, né? Naquela situação, ele afastado dos caminhos do Senhor. Então, eu comecei a orar, dizer: Senhor, eu te peço uma coisa, não deixa mais nenhum dos meus irmãos morrer desviado da sua presença. E meu irmão mais velho, meu irmão Leonídio, foi para a igreja, a minha irmã Cirlei foi para a igreja. A minha irmã Cirlei ainda não está na igreja, mas ela conhece o evangelho, é bem temente, eu estou orando por ela. E comecei a orar por essa família. Meu sobrinho Alas foi para a igreja. E Deus começou a salvar, Deus começou a trabalhar na minha família, porque eu comecei a determinar, disse: Deus, não deixa mais nenhum da minha família morrer desviado da sua presença, morrer no mundo do pecado, morrer dessa forma. Pode ter alguns hoje que não estão na igreja, mas eu estou orando e eu tenho certeza que Deus vai salvar, que Deus vai trazer de volta para a casa do Senhor. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? E foi dessa forma que Deus começou a alcançar a minha família, começou a salvar a família. Mas foi oração, foi nos montes, na madrugada, na igreja, chorando, determinando. Então eu pedi a Deus que arrancasse pela fé o nome de todos nós que estivessem ali, sido colocado em algum tipo de idolatria, de imagem de escultura, de demônio. E pedi ao Senhor que agora a nossa família era do Senhor Jesus. Então, a promessa de alegria que aquela mulher, aquela mãe de santo havia feito para minha mãe, só veio tristeza, só destruição. Mas com Jesus hoje, há mais de 26 anos que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu digo para vocês que em Jesus há a verdadeira alegria. Eu digo para vocês que em Jesus eu encontrei a verdadeira alegria. Jesus mudou minha vida. Eu era analfabeto até meus 20 anos de idade. Nada e nenhum professor me conseguia me ensinar a ler, porque minha mãe havia profetizado na minha vida quando eu era pequeno que eu ia ficar burro igual meu pai. Mas quando eu aceitei Jesus, eu comecei a chorar em cima da Bíblia. Eu comecei a fazer campanha de jejum e pedir a Deus. E chorava em cima da palavra de Deus: Senhor, o homem não conseguiu, mas o Senhor consegue, me ajuda, eu preciso de ler tua palavra. Deus usou então a minha... Depois o Senhor me restituiu, me deu um novo casamento, que é a minha esposa, hoje, pastora Gislene, graças a Deus. Me deu mais uma filha, Karine. Hoje, graças a Deus, sou pastor de igreja, pela misericórdia de Deus. Deus restituiu na minha vida tudo que o diabo havia roubado, Deus trouxe de volta, né? Ela começou a me ensinar a ler,
juntamente com outro irmão de igreja. E aí, com meus 20 anos, eu aprendi a ler a Bíblia Sagrada para a glória de Deus. E depois de fazer cursos, né, de teologia, fui estudar, fui pagar o preço. E graças a Deus, com Jesus, sim, Jesus mudou a minha história. Hoje, pela graça de Deus, 26 anos servindo Jesus, o Senhor já me concedeu, né, casa para morar, me concedeu um carro para andar, me concedeu uma família abençoada, me concedeu também 3 CDs gravados para louvar o nome do Senhor. O primeiro é Chance de Ouro, o segundo é Mineiro e Goiano, com o pastor regional meu Jacinto Braz de Paula, só hinos antigos. O terceiro agora é Muda Minha Vida, o tema do CD. E eu quero, nesse momento, dizer para vocês que com Jesus, sim, com Jesus as coisas mudou. Com Jesus as coisas mudou para melhor. Eu não sou mais escravo do vício, não sou escravo do pecado, não sou escravo de nada nesse mundo, porque Jesus me libertou. Com Jesus se houve a verdadeira libertação. Hoje meu irmão pastor Milton é pastor, o outro irmão mais velho, presbítero, Leonídio. A minha irmã Márcia está trabalhando na obra do esposo, tá entendendo? A minha irmã Cirlei voltou para Jesus esses dias. Tá minha irmã Cirlei, mas eu estou orando para Deus completar a obra. E Deus está fazendo uma grande obra de salvação na minha família. Com Jesus, sim. Com Jesus as coisas mudou. Com Jesus as coisas aconteceram e vai continuar acontecendo, porque é no nome de Jesus que tem poder. Foi dado todo o poder ao nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. A esse nome todo joelho tem que se dobrar, se prostrar, porque nesse nome há poder. E talvez você que vai me ouvir nesse vídeo pode ter entrado em alguma situação parecida, ou pode estar sofrendo alguma coisa assim. Eu digo para você, vá para Jesus. Entregue a sua família em oração, vai para os montes, busque a Deus. Então o Senhor abriu minha mente, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a pregar o Evangelho e foi só vitória. Hoje o Senhor me dá essa graça de evangelizar através dos vídeos, através da palavra de Deus. Aqui onde eu estou agora é a igreja onde o Senhor me deu a graça de estar pastoreando aqui em Formoso, Minas Gerais. Eu digo para vocês, com Jesus houve verdadeira alegria. E eu quero cantar essa canção agora aqui, que o Senhor me deu do meu CD, Filho Pródigo. É um hino que o Senhor me disse que quando eu louvasse Ele, muitas almas iam voltar para os pés do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que muitas almas estão voltando para o Senhor Jesus através desse louvor. Agora, no dia 20 e 21, né, eu estarei lá em Aparecida, Goiânia, se Deus quiser, ali no Vega 3, numa grande cruzada evangelística, com o vice-pastor Vladimir, com pastor Milton e outros demais pastores que estarão ali, cantores, pregadores, pastor Evaldo Godó e outros demais que estarão ali, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Então, e no dia 2 também eu estarei pregando ali na igreja do nosso irmão Manuelito, a igreja abençoada, e louvando a Deus, se Deus assim nos permitir. Eu quero cantar agora, que vocês ouçam essa canção que o Senhor me deu de madrugada, que Ele disse que ia resgatar muitas almas através desse louvor. Essa é uma canção muito abençoada que o Senhor nos deu para louvar, bendizer o nome dEle. Eu quero profetizar através dessa canção na sua vida, preste atenção. Pai, eu preciso voltar.